Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje o nosso encontro vai ser com Comida com História. Estou recebendo a Leila Espada, jornalista responsável pela série Comida com História, que a gente está exibindo no nosso SC no ar. Série, né, Leila, que mostra os produtos em destaque aqui de Santa Catarina, mas não só os produtos, como também os produtores. Então é importante a gente falar de quem produz. Muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço, Márcia. Obrigada mais uma vez, né, eu aqui para falar do Comida com História. É sempre um prazer trazer essas histórias dos produtores de Santa Catarina para mostrar para as pessoas quem está por trás daquilo que a gente come, né? E é por isso que eu quero saber quem é que está por trás da série que a gente está exibindo. Quem é você? Quem é essa jornalista que é apaixonada por gastronomia? Você tem uma história longa já. Antes desse seu envolvimento com gastronomia, você tem um envolvimento muito grande com turismo. Você é formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Conta um pouquinho da tua história. E é uma história longa, mas cheia de coisa interessante, eu acredito, né? Então, sou formada em jornalismo aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Logo fui morar fora, que eu queria aprender inglês, então fui para Londres, fiquei 2 anos lá. Aí, quando eu voltei, eu ainda não estava satisfeita porque eu era nova, né? Falei, não quero ficar aqui ainda. Então, fui para Los Angeles, fiquei 5 anos morando lá. E sempre viajando, né? Então, é uma paixão que eu tenho, assim, há muito tempo. E quando eu voltei para cá, eu falei, o que eu vou trabalhar? Vou ser jornalista? Vou trabalhar com moda? Porque quando eu estava em Los Angeles, eu trabalhei com moda durante um tempo. Ou então eu vou fazer a minha maior paixão, que é trabalhar com turismo. E daí eu abri a minha agência de turismo aqui. E na época eu queria trazer as pessoas de fora para experimentar o que a gente tem em Santa Catarina. E não era só na parte de gastronomia, mas já tinha roteiros gastronômicos, né? Isso a gente está falando que época, mais ou menos, que ano? Isso foi 2010. 11 anos. Já, né? Tem bastante tempo. E daí, com isso, naquela época, o dólar baixo, o euro baixo, as pessoas estavam querendo fazer viagem para fora. Então, eu comecei a vender viagem para fora e daí surgiu a oportunidade de fazer uma viagem para um grupo de estudantes de gastronomia para fora do Brasil. Então, a gente montou um roteiro para a França e eu fui junto, eu fui acompanhar. A gente estava em 30 pessoas e nessa de começar a visitar os produtores, eu comecei a ver que era muito interessante, tão interessante quanto andar num restaurante de estrela Michelin e comer um prato delicioso. Então, essa interação, esse contato com o produtor, eu me apaixonei. Eu falei, gente, a gente precisa começar a fazer viagem no Brasil assim também. Mostrar quem são os produtores do que a gente come no Brasil. E daí já começou lá a sementinha do Comida com História lá atrás, quando eu comecei a montar essas viagens, daí vieram outros grupos, daí eu comecei a viajar dentro do Brasil para começar a montar roteiro. Então, eu acabei indo para Belém do Pará, fui para a Bahia. Mas sempre com esse foco de buscar produtores, de buscar quem faz aquela comida que a gente vê no restaurante. Isso, exatamente. Quem faz os ingredientes, né? Porque, no fim, a gente chega no restaurante, tem aquela experiência que é mérito do chefe, de todo mundo que trabalha com ele no restaurante, mas daí eu sempre ficava, por que a gente conhece o chefe? Quem que faz esse queijo que ele está servindo aqui nessa entradinha com esse molhinho de pimenta? E vinha essa pergunta que já veio na sementinha lá de trás, quando eu fui para a França com os grupos, né? E daí eu falei, bom, então vamos, quem sabe, montar roteiro aqui no Brasil. Daí, nessas viagens com esse foco, os queijos da Serra da Canastra, né, em Minas Gerais, essa questão da Bahia, que tem muito forte a questão do dendê, do coco, das frutas tropicais que eles usam na culinária, né? E isso eu fui descobrindo com o tempo. E daí eu queria aprender um pouquinho mais sobre isso, porque senão eu ia criar, como é que eu vou acompanhar os grupos e não conseguir passar nenhum tipo de conhecimento, né? Então, eu fui atrás de um curso que ensinasse gastronomia, mas que não fosse a cozinhar, né? Porque eu não queria aprender as técnicas de cozinha, eu queria realmente entender toda a cadeia, quem são os envolvidos, o que acontece. Daí, eu encontrei esse curso na Universidade do Slow Food, na Itália, né? Me inscrevi, depois de um tempo veio, eles me aceitaram. E para mim foi assim, o antes e depois desse curso que eu fiz lá na Universidade do Slow Food. Incrível a experiência que eu tive, porque eu realmente comecei a entender a importância que tem
cada pessoa que faz parte dessa cadeia, né? Até o alimento chegar no nosso prato, o produtor, a semente, que semente ele está usando, qual as regras sanitárias. Tudo isso, qual o método de agricultura que ele está utilizando, porque tudo isso tem influência, não só, né? Talvez tem muita gente que se preocupa muito com a saúde, mas não só com a saúde. Vamos falar do meio ambiente, vamos falar de sustentabilidade social, como é que aquele produtor vive, que condições que ele vive. Então, tudo isso faz parte, né, do alimento que a gente coloca no nosso prato, na nossa boca. Realmente, quando entra, por isso que a gente se apaixona, assim, quem entra e começa a descobrir e quer realmente ir atrás dessas histórias para apresentar para as pessoas, sabe? Olha só, gente, ele faz, por exemplo, nosso primeiro episódio, ele faz botarga, né? O Cassiano e o Serginho, eles fazem a botarga. Eles valorizam um produto que é nosso, que é a tainha, a ova da tainha. Pouquíssimas pessoas conhecem. Pouquíssimas conhecem, né? Então, a gente precisa trazer essas histórias para as pessoas realmente começarem, olha, gente, lá em Itajaí tem uma pessoa que vamos experimentar, é um produto que é tão conhecido na Europa inteira. Aqui no Brasil a gente tem uma costa, né, extensa. É o nosso caviar, né? Sim, é o nosso caviar. Então, assim, são essas histórias que a gente está trazendo. E, claro, e com o tempo, com Comida com História, foi sendo desenvolvido o projeto na área, uma revista, a gente tem uma revista mensal, né? E essa revista está viajando o Brasil. Então, cada mês a gente conta histórias de produtos e produtores de estados brasileiros, né? Que é o Comida com História. Que é o Comida com História. Aí daí eu não contei como é que começou a Comida era aí com que eu queria História. chegar. Bom, então, assim, aí eu fiz o curso na Universidade do Slow Food. Tá, e esse curso foi que época? 2018, 2019. Já bem recente. Foi recente, foi recente. E daí eu fiquei lá, comecei a entender que o italiano, ele tem uma forma de admirar, ele tem orgulho da comida dele, né? Então, essa questão do made in Italy, o produto artesanal, eles realmente sabem trabalhar essa questão da comunicação, o marketing. Eles se vendem muito bem. Se vendem muito bem. E aí eu comecei a estudar, né, a parte, como é que eles se comunicam, como é que a gente pode trazer isso para o Brasil, né, porque eles realmente valorizam a história de uma família que faz um queijo. E, aliás, eles têm isso muito lá, porque a gente vai e visita restaurantes que existem há 100 anos. Né? A gente visita restaurantes que estão em propriedade, que as propriedades existem produzindo aquele determinado produto há sei lá mais quantos anos. Então, eles valorizam muito essa história da comida. Exatamente. Né? Não, e daí tu começa a viver aquilo no teu dia a dia, tu também começa a valorizar, né, a cultura deles. Não, só de você falar, só da gente estar ouvindo aqui, acredito que quem está em casa também está tendo essa sensação. Nossa, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu vou começar a olhar para a comida com outro olhar? Isso é muito bacana, essa provocação. Sim, mas é exatamente daí que surgiu Comida com História, porque quando eu vi aquilo na Itália, eu falei, meu Deus, o Brasil é um país enorme, né? Imagina a quantidade de cultura que a gente tem alimentar, né? Cultura gastronômica. Vamos levar isso para as pessoas, vamos contar a história dessas comidas. Vamos fazer uma comida com história. Vamos fazer uma comida com história. Aí você criou o primeiro site. Aí eu criei o portal, começou como um portal de notícias e o projeto foi incubado, ainda por cima tem isso, porque o que aconteceu? Quando eu comprei o domínio e falei, vai para o ar, e logo começou a pandemia e antes eu tinha feito a inscrição também numa incubadora, né? Quer dizer, pré-incubadora, que é chamada de Co-Creation Lab, que é daqui. E daí eu queria chegar, vou descobrir onde é que esse projeto vai chegar. Eu entrei, fui aceita lá, me inscrevi. E daí começou a pandemia. Então, eu passei o projeto de incubação, pré-incubação inteiro, fazendo tudo online. E eles me ajudaram muito com essa questão da pesquisa. Leila, vai direto para as pessoas que vão ser os teus clientes, conversa com elas, vê se elas têm realmente necessidade dessa parte de comunicação. E daí eu conversei com mais de 40 produtores artesanais. Mas isso aqui em Santa Catarina? Aqui em Santa Catarina, conversei com um pouquinho do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, mas a maioria daqui, né? Então, eu acabei conversando com mais de 40 produtores e realmente eles tinham essa necessidade e dificuldade, porque assim, quem trabalha com produção de alimento não tem tempo de fazer outra coisa, sabe? É um trabalho árduo, não é fácil, é difícil. E também entrar num mercado que geralmente é dominado pelas grandes indústrias, vamos dizer assim, né? É difícil para eles entrar. Então, para eles o marketing, a comunicação é muito importante. E fazer uma boa comunicação também gasta muito tempo, né? Muito tempo, né? Hoje em dia, claro... Às vezes até melhor não fazer. Se você não tem condições de fazer, não faz, porque uma comunicação mal feita
ainda atrapalha. A comunicação tem que ser bem feita, e para fazer bem feita gasta tempo. Exatamente, não. E a gente hoje, obviamente, tem a facilidade das mídias sociais. Qualquer um com um celular pode fazer postagem, Mas mesmo nas mídias sociais, se eu não fizer bem feito, eu tiro no pé. Era isso que eu ia dizer. Mesmo assim, tem gente que não sabe fazer e acaba prejudicando, porque, sei lá, mostra uma foto que, de repente, atrás tem uma coisa que as pessoas não vão entender o que está acontecendo durante a produção, quando envolve animal. Tem vezes que envolve o abate, tem gente que mostra, as pessoas não gostam de ver. Então, tudo tem que ter muito cuidado na hora de se comunicar, né? E isso é exatamente o que Comida com História está trazendo, contando essas histórias de forma que a gente veja a parte bonita e importante dessa história. Porque, obviamente, a gente não pode só mostrar o belo, né? A gente tem que mostrar por que é importante esse trabalho, o que ele traz para a sociedade, por que a gente tem que consumir aquele produto, né? Então, acho que isso aí, cada vez mais, está surgindo um consumidor interessado em saber de onde vem aquele produto, a origem, né? Até foi feita uma pesquisa, eu não me lembro, mas mostrava, eu não me lembro quem que fez, mas 60% dos consumidores estão interessados em saber de onde vem o que eles comem. Quem faz? Né? Porque a gente sabe, tem muita coisa que é feita de forma irregular, né? Tem muita coisa que é feita utilizando, não vamos dizer trabalho escravo, mas acontece. Não, existe, pode dizer. Existe, né? Você está falando, eu estou fazendo a relação com a moda. Na moda também tem muito isso. Existe hoje um movimento muito forte no sentido de saber quem fez aquela peça, né? E quem não se adapta a isso está sujeito a daqui a pouco não ter espaço no mercado, porque o consumidor está exigindo isso, né? Você quer saber quem fez aquela peça de jeans, você quer saber como é que aquele jeans foi feito, se aquele jeans usou água, que a produção de jeans é uma loucura que usa de água. Qual é a produção, quanto que se usou de água nessa produção? Foi uma água que destino teve? Então, a indústria da moda está tendo que se adaptar muito e na gastronomia, obviamente, não está sendo diferente, né? Não, está indo pelo mesmo caminho e é isso que é legal, trazer essas histórias exatamente para a gente também educar um pouco o consumidor, né? Porque, claro, a gente vê que as pessoas vão lá no mercado, tu vai escolher o produto, talvez um produto que tu já conheça, obviamente, mas um produto que está mais barato. Muita gente vai pelo preço, né? Mas talvez pagando um pouquinho mais, tu vai ter um produto que tem uma pegada social por trás, uma pegada ambiental, tem um produtor que está preservando um modo de fazer, né, que faz parte da nossa cultura, que faz parte de uma tradição de uma região. Então, as pessoas precisam conhecer quem faz e como é feito o produto, né? Porque a gente vai criar um consumidor que ele realmente vai ter um conhecimento maior e ele vai conseguir fazer uma escolha mais consciente. E com certeza com isso você está ajudando esses produtores, como você disse há pouco, os produtores que estão tentando entrar no mercado que é dominado pelas grandes indústrias. Pode falar. Eu ia dizer só uma coisa, porque, na verdade, o grande tchan... Você tem bastante tempo para dizer o que você quiser. O programa é seu. Obrigada. O grande tchan aconteceu, sabe, Márcia, durante esse curso que eu fiz na Universidade do Slow Food, lá na Itália, a gente fazia viagens gastronômicas. Então, eu realmente também fui com esse interesse de ver como é que eles faziam essas viagens, né? E uma delas, a gente foi para o sul da Espanha, numa produtora, uma família produtora do Ramon, né, o Ramon espanhol de Pata Negra, né, que todo mundo... Ramon Presunto, né? É, o presunto Pata Negra. E essa produtora mostrava, eles eram todos soltos a campo, se alimentavam de belota, que vamos dizer que é o nosso pinhão aqui, né? E ela falou uma coisa que todo mundo ficou assim, ela falou, olha só, eu vendo pata negra, outras pessoas vendem pata negra, a gente tem o mesmo direito de colocar, que é uma indicação, né, geográfica, um produto de denominação de origem, só que as pessoas criam em cativeiro, algumas criam em cativeiro, e eu crio um bichinho solto, ele se alimenta, eu tenho que estar sempre olhando se o que ele está comendo é suficiente, se ele está bem nutrido. Como é que as pessoas que no fim vão comprar um produto que está lá embalado, com um selo igual para os dois, como é que eles vão saber que o meu produto tem essas características, tem esse cuidado, esse diferencial, né? A gente precisa de comunicação. E ela falou bem isso. Eu lembro que todo mundo da turma olhou para mim, Leila, esse é o teu trabalho. Falaram assim. E daí foi assim, gente, é verdade. Se ela aqui na Espanha, num produto tão conhecido mundialmente, tem essa dificuldade, imagina no Brasil, produtos que ainda não chegaram no consumidor final, ou então ainda são irregulares, né? Não podem ser vendidos de forma legalizada ainda, né? Porque eles estão legalizando muitos produtos. Então, assim, eu acho que é uma bandeira que o Comida com História, na verdade, é um movimento que está levantando uma bandeira para ajudar os produtores artesanais, os pequenos produtores, aqueles realmente que mantêm as nossas tradições gastronômicas, culturais. Gente, falamos tanto e não mostramos nada. Quem está em casa deve estar dizendo, mas você não falou que ia mostrar? Comida com História? Cadê a Comida com História? Deixa eu contar para vocês que nos acompanham. Já exibimos
Vão ser, nessa série que a gente está exibindo no nosso SC no Ar, vão ser 6 episódios. Já exibimos 4. Botarga, mel de abelhas nativas, sem ferrão, farinha de pinhão, e ontem exibimos porco moura. Ela estava falando do porco, estava falando desse produto da Espanha. Pelota. O porco moura é esse porco que come pinhão, inclusive, né? Que é uma carne completamente diferenciada, uma carne com um sabor diferenciado. Esses episódios já foram ao ar. Eu vou pedir para a nossa produção colocar um pouquinho dessas imagens aqui na tela para Leila contar para a gente como é que foi a captação desses programas. Olha aí, começamos com Botarga. Botarga, Itajaí. Então, a história da Botarga, ela é uma história milenar, né? A gente mostrou isso no programa e a gente encontrou essa empresa em Itajaí, que tem 2 sócios, o Serginho e o Cassiano, que eles estão realmente fazendo um trabalho lindo de valorização da nossa cultura aqui de Santa Catarina. Aí já entrou no mel. Mas pode falar do mel, depois a gente fala mais com calma de cada um. Agora o mel. Bom, o mel é aqui no Ratone, Santa Catarina. É o mel de abelhas nativas, a gente complementa com sem ferrão, porque todas as abelhas nativas brasileiras, elas não têm ferrão, diferente das outras, que a gente está acostumada a comer o mel em casa, no pão e tal, e não é esse mel é diferente, é o mel para finalização, né? Aqui falando já da farinha de pinhão, que a gente foi para Urubici, que lugar lindo, a gente pegou um dia lindo para fazer as filmagens, e realmente valorizar o produtor, né? Que a gente come pinhão, né, cozido ou então em alguns pratos típicos da serra, mas aí está sendo produzida a farinha de pinhão para valorizar esses produtores e para deixar em pé a nossa mata com araucárias. Agora vamos ver o porco moura. Agora o porco moura. A gente já entrou até para falar assim, essas imagens dessa tábua de frios que o Uli montou para a gente, nem todos são da carne do porco moura, mas a gente quis mostrar o trabalho de charcutaria artesanal que ele faz, né? Porque ele realmente, a gente pode falar em charcutaria artesanal, mas nem todas não utilizam o conservante, né? E ele realmente não utiliza nada porque ele produz pensando na família, né? Ele fala ali no começo do programa que ele começou esse trabalho de charcutaria por causa dos filhos, que são super carnívoros e que eles adoram comer, né? Salame, presunto e tal. E ele começou, eu não vou deixar eles comerem de qualquer lugar, eu vou fazer a charcutaria aqui que é sem conservante, que eu garanto que meus filhos vão ficar bem depois. Eu conheço o Yuli, gente, ele faz um trabalho sensacional. Inclusive, já entrevistamos aqui o João Lombardo, que é nosso crítico de enogastronomia aqui do nosso grupo ND, e o João Lombardo falou, o próprio João Lombardo falou, o trabalho dele é totalmente avalizado, como é que se diz? É aprovado, porque é belíssimo. E ele está fazendo isso aqui, né? Aqui em Florianópolis, aqui na nossa ilha. E agora eu vou dar um spoilerzinho, vamos dar um spoilerzinho do que vem pela frente ainda. Temos agora os próximos episódios. Na quinta-feira da semana que vem vamos mostrar o queijo artesanal serrano e também vamos mostrar o café em agrofloresta. Aí o queijo. O queijo, esse aí a gente foi para Bom Retiro, o Zanelato e a Jacinta. Inclusive a gente dormiu lá no sítio, um lugar incrível, lindo, que deve ser visitado, até para entender um pouco melhor como é que é a produção desse queijo, né? A Jacinta, que realmente faz o queijo, ele trabalha diretamente com as vacas, o Zanelato, e é um queijo que tem 300 anos de história, Márcia. É um queijo que foi trazido pelos portugueses que colonizaram aquela região, né? Quer dizer, não o queijo foi trazido, mas a forma de fazer. Sim. Chegamos já no café. Essa história do café ainda vai render muita história, porque a gente pegou bem no começo, vamos dizer assim, que eles estão redescobrindo os cafés de Santa Catarina, que são cafés especiais, e as famílias vão se beneficiar, porque elas já trabalham, principalmente na região de Corupá, elas já trabalham com a banana tem indicação geográfica de ser a banana mais doce do Brasil, e os cafés, eles são plantados embaixo das bananeiras, né, em agrofloresta, e é um café que tem um sabor, eu até trouxe para ti um cafezinho de lá. Tô vendo, já só estava olhando ali a mesinha dela, falei, o que é aquilo ali? Ai, delícia. Então, e eles têm um modo de fazer também que já vem dos avós, bisavós, que eles estão trazendo para cá agora, né? Vamos começar a redescobrir esse café. Eles, obviamente, ainda não desenvolveram marca, nada, mas vai ser desenvolvido por meio do professor Fernando, lá do Campus de Aracari, que ele está fazendo um trabalho lindo com eles, assim. Inclusive, eu vou até falar, né, que durante a entrevista, ele se emocionou, a gente não colocou isso no vídeo, obviamente, mas ele se emocionou porque ele sabe realmente que ele está ajudando a agricultura familiar, tanto de Rodeio quanto de Corupá, outros municípios que têm o café, né? Foi tão bonito, assim, ele contando, e ele é de fora. Eu acho engraçado que algumas vezes as pessoas têm que vir de outro estado
para descobrir o que a gente tem aqui, né? Parece que quando a gente vê o que acontece fora, e a gente parece que dá mais valor para aquilo que é nosso, né? Então, eu também viajei, né? Eu falei, gente, o que tem no Brasil? Então, assim, o professor, outras pessoas que estão envolvidas na produção, o pessoal do Mel também, né? A família do Pedrinho, ela é de São Paulo. Então, assim, e eles vieram para cá para dar valor à nossa biodiversidade. É muita história para contar dessas comidas, então eu vou fazer o seguinte, vou convidar você que está em casa para nos acompanhar, ficar com a gente mais um pouquinho, vamos rapidinho para o intervalo. Na volta, eu vou voltar a falar todos os episódios de novo, desde o primeiro até o último, você vai trazer mais detalhes de tudo que você aprendeu, tudo que você vivenciou, tudo que você e a sua equipe, aliás, equipe linda, tem ainda também o nosso Marcos Oliveira, o nosso Jesus, o nosso diretor de TV, que está com a gente hoje aqui, que é da nossa equipe, cortando aqui o nosso programa. Quero saber tudo, de cada episódio, o que vocês aprenderam, o que vocês ficaram de mensagem para dividir com o nosso telespectador. Mas isso é daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí não, um minuto só, até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Gente, hoje o nosso Conexão ND está uma delícia, né, Lila? Olha só, essas imagens da nossa série Comida com História, que a gente está exibindo no nosso SC no Ar. E hoje estou aqui recebendo a jornalista responsável por toda essa produção, Leila Espada. Coisa boa ter você hoje aqui, porque está muito bonita essa série. Toda quinta-feira está no nosso SC no Ar. E quando chega quinta-feira eu já fico feliz. Oba! Hoje tem episódio do Comida com História. Agora eu quero saber cada um dos episódios, como é que foi a captação, como é que foi a gravação. A gente começou, agora já está no Mel, mas o primeiro episódio foi Botarga. Foi Botarga. Fala como é que foi a captação de Botarga. Bom, a gente foi o Marcelo Feb, foi com a gente até... Eu digo porque ele não é cinegrafista, ele é um artista das imagens. Ele e o Jesus juntos. Gente, ali. Jesus, nosso diretor de TV, está aqui cortando esse programa maravilhoso, talentosíssimo também. Bom, então da Botarga a gente foi até Itajaí, a gente começou por Camboriú, a gente foi para o chefe Dudu primeiro, para o restaurante, para ele mostrar o prato, aquele prato que começa o vídeo, na verdade, né? E ele teve uma fala muito interessante que ele falou dessa questão da responsabilidade que o chefe tem de trazer esses produtos para o consumidor experimentar. Então, hoje em dia não basta saber cozinhar, o chefe tem que ser um pesquisador, né? Então, ele fala isso, assim, que ele realmente... E o chefe tem esse poder de decidir quem ele quer valorizar, né? Exatamente. Ele pode descobrir talentos, né? Que bacana isso. E a gente teve uma conversa dele, até me falou, tem esse produtor de arroz, tem um produtor... Ele foi me passando coisas daqui de Santa Catarina que eu desconhecia. E até, inclusive, quem sabe, numa segunda temporada a gente conta essas histórias. Já comecei a pensar nisso também. E daí a gente foi para Botarga Gold lá em Itajaí, para conhecer todo o processo, né? O processo, quando chega... É uma fábrica, né? Sim, ali tem a fábrica que dá o apoio, eles fazem uma parceria com uma fábrica que capta, que traz os peixes, fazem a limpeza, tiram as ovas, né? E depois vai para o processo da salga na Botarga Gold, que é também lá em Itajaí. E a paixão que o Serginho faz isso, porque ele está desde os 15 anos fazendo esse trabalho, né? Então, ele aprendeu com o italiano que, na verdade, esse produto, a Botarga, é um produto que tem uma tradição enorme em todo o Mediterrâneo, né? E daí eles trouxeram isso para cá e acabou sendo, assim... a questão de valorizar, mas acabou sendo tão interessante conhecer, almoçar com eles, que a gente acabou almoçando lá na Botarga Gold, fizeram um almoço. Sua, hein? Sim, que delícia! Então, o bom de trabalhar com comida é que a gente está sempre comendo, né? E experimentando coisa nova. Deixa eu te contar que eu amo botarga. Eu aprendi a comer botarga na família do meu marido. Meu marido é de origem grega e Dona Quirana Lacerda, esposa do saudoso governador Jorge Lacerda, os dois já faleceram. Sinto muita saudade da Dona Quirana. O doutor Jorge não cheguei a conhecer, porque faleceu, Jorge nem tinha nascido ainda. E a Dona Quirana, ela fazia, é uma tradição grega. Até hoje, inclusive, na família do Jorge, eles fazem a botarga em casa. E é todo um processo. E essa parte da parte de botar o sal, tem todo um ritual, ela fica secando. Então, assim, é um processo lindíssimo, tradicional na família. E quando eu descobri, confesso que eu também não sabia, gente, que existia uma fábrica, existia uma produção
realmente uma produção de botarga aqui no nosso estado. Então, uma coisa que tem na nossa família, uma tradição na nossa família que eu desconhecia. Então, para mostrar a importância da gente estar realmente trazendo esse tipo de conteúdo para quem está nos acompanhando. Imagina, vocês que têm essa tradição na família e não sabiam, imagina tem gente que nem sabe o que é botarga, né? Então, assim, trazer isso e mostrar que a ova da tainha é muito mais, pode ser muito mais do que só a ova frita que a gente come, né? Ou a ova assada no forno ou na farofa, né? Que é uma delícia também. Nossa, tainha recheada com farofa de ova. Ai, eu também. Então, assim, trazer essas histórias e mostrar quem está por trás, isso é uma coisa que a gente precisa aprender a dar valor, porque são essas pessoas que nos alimentam, que mantêm a nossa cultura viva e que valorizam, né, o que é nosso. Com certeza. Vamos para o próximo episódio. Primeiro foi botarga, depois você mostrou o mel de abelhas nativas. São abelhas sem ferrão, é isso? Isso. Que é um mel que ainda não está premiado, porque falar em mel em Santa Catarina, você já associa. O mel de Santa Catarina é o melhor mel do Brasil. Pereirinha, inclusive, me disse isso, né? Há pouco, antes da gente começar a gravação, ele disse, é o melhor mel de Santa Catarina. Mas esse não está premiado ainda. Ainda não, mas vamos chegar lá, digamos. Eu até trouxe para ti, Márcia, que é de uruçu amarela, que é uma abelhinha... E a produção já colocou aqui uma colherzinha. Eu vou provar. Ela é bem líquida porque o mel tem menos açúcar, então ele é mais líquido. E ele tem um gosto muito particular, né? Então, as floradas aqui da nossa Mata Atlântica... Quem é que vai fechar aqui? Pereirinha, pode fechar? Ó, vou provar, hein, gente? Conta como é que foi a captação. Olha, é bem líquido mesmo. Só pensa nisso aí, utilizando assim numa salada. O chefe Fabiano Gregório, da Bijajica, que apareceu no vídeo, da Bijajica Ecogastronomia, ele misturou com tahine, fez para botar na salada. Olha que diferente. Nossa. É muito bom. Nossa, que delícia isso. Agora, imagina um chefe... Ele deve viajar, né? Quando experimenta um produto assim, o que eu posso criar, onde é que eu posso colocar? É demais. Agora, imagina que lá, no sítio Flor de Ouro que a gente foi, eles trabalham com 6 méis diversos, porque são 6 abelhas diferentes, dessas nativas sem ferrão. E cada uma tem uma particularidade no sabor, né? Quando ele produz um mel, um vai numa florada, outro vai um vai em outra. Então, o mel acaba trazendo esses sabores diversos. Claro, né? Que é muito diferente. É diferente do mel da Apis. A gente não está dizendo que o mel da Apis, que é a abelha que a gente está mais acostumada, que ganha prêmios, o mel de Santa Catarina, tem o seu valor. Claro que tem. Sim. Mas uma coisa não apaga a outra. Não, uma coisa não apaga a outra. Que bom que Santa Catarina tem mais esse mel, mais esse produto. Isso, e a gente precisa trazer, né, esse mel, porque assim, ele tem uma utilização diferente. Ele é utilizado para finalizar, para botar em cima de uma carne quando está finalizando, ou então botar numa salada. É para finalizar, mas é para comer assim na colher também, tá? Delícia, uma delícia. Delícia. Não, e eu não tinha mais a caixinha para te trazer, eu trouxe o único que eu ainda tinha fechado. Nossa, adorei, pode trazer. Se tiver único, sem caixinha, pode dividir comigo aqui, tá ótimo. Então, e foi bem legal a captação, porque assim, eu não sabia que existia em Florianópolis um lugar como o sítio Flor de Ouro no Ratones, que é um dos últimos redutos rurais da nossa cidade, né? Então, chega lá, tu vê assim, como eles preservam, onde eles colocam as caixinhas, né, das abelhas para elas irem lá. Então, assim, é muito bonito o trabalho que eles fazem e valoriza muito a nossa região. Então, acaba ajudando a preservar a nossa Mata Atlântica, que já está... Que é um outro alerta que vocês fizeram no 3º episódio, que a gente mostrou a farinha do pinhão. Isso, que eu também trouxe. Já vi. Eu já vi que hoje eu vou ganhar mel, já ganhei, até já abri aqui. Vou ganhar farinha de pinhão. Eu amo pinhão. E acho que aquilo ali é café, né? É o cafezinho, o café de Corupá, café especial. Então, a farinha de pinhão, o episódio foi foi interessante descobrir. Porque o que aconteceu? Há muito tempo atrás, eu fiquei sabendo que tinha gente fazendo farinha de pinhão. E daí eu falei, vamos fazer um episódio sobre farinha de pinhão, só que não achava mais, porque com a pandemia eles estavam tendo muita dificuldade de comercializar, e daí pararam de fazer. Aí, continuando a pesquisa ainda atrás, conversando com um monte de gente, eu descobri o Vitor e o André, né, que eles fazem parte e são integrantes do projeto Araucária Mais, e eles falaram, não, a gente está fazendo ainda farinha, e a gente ainda tem esse projeto lindo que a gente ensina os produtores a fazerem a farinha, para eles terem essa tecnologia, né? Então, essa parte de esse trabalho social que eles têm de se preocupar com a renda do produtor, ele precisa valorizar aquele produto e acabam também ajudando. De manter a tradição, né? De ensinar, porque se ninguém ensinar, ninguém aprendeu e vai morrer, né? E é uma coisa tão nossa.
Não, e assim, ó, e quem imaginaria, vamos supor, Márcia, quando isso aqui realmente estiver nas prateleiras dos mercados, a gente lá no mês de dezembro, a gente vai poder fazer, que nem o chefe Daniel Castro fez, vai poder fazer um nhoque de pinhão. Eu amo. Em dezembro, né? Uma coisa que a gente... Fora da temporada. Fora da temporada do pinhão. Muito bom. Então, a importância desse trabalho, né? E também porque a floresta, a Mata das Araucárias, ela é muita gente, né? Dá muito valor para a madeira em si, mas não sabe o potencial gastronômico que tem, o potencial econômico que tem, não só quando a gente fala de madeira, mas as outras frutas que tem lá, a questão do mel, né? O mel de Bracatinga, que é um outro mel que a gente não falou ainda, que também vem de uma árvore que, né, lá da Mata das Araucárias. Tá vendo, gente? Tudo isso é comida com história. O último episódio que a gente exibiu foi Porco Moura. Vamos falar do Porco Moura? Vamos. Aí vem o trabalho do Yuli. Que rapaz que faz um trabalho lindo. Não, Ele é todo ligado a essa área. Ele tem uma formação ligada à área de ecologia. Ele é todo... Faz um trabalho já de muito tempo relacionado a isso. Ele é da área de sustentabilidade. Sustentabilidade. Só que o mais interessante da história dele é que ele vinha de uma carreira internacional. Ele trabalhava para uma multinacional. Ele e a esposa dele, se não me engano, também. A história dela eu não me lembro. Eu acho que sim. Depois vou apurar e confirmo aqui, mas eu acho que sim. Isso, mas ele largou tudo, porque ele falou, gente, mas então eu viajo tanto a trabalho, que vai chegar um dia que eu vou chegar em casa e meus filhos vão dizer, quem é aquele homem ali? Ele falou quem assim... é você? E eu não quero isso, né, para minha família, para os meus filhos. Então, eu vou pensar num projeto. E ele realmente escolheu Florianópolis para fazer esse projeto, que é um projeto incrível, que não envolve só a charcutaria, né? Quem quiser visitar lá no Rio Vermelho, o projeto do Iuli, realmente tem restaurante, tem outros produtos. Gente, eu conheço, tá? Inclusive já almocei lá. E tem de novo agora, no início de novembro, a gente tem um outro almoço lá. E quando eu sei que tem almoço lá, eu já fico feliz, já passo a semana inteira feliz. Sim, porque é muito mais. Bom. É muito mais do que a comida, né, Márcia? É uma experiência. É uma experiência e a história dele inspira, assim. Eu acho que deve inspirar muita gente, que realmente, poxa, tá lá, não aguento mais. Tem um monte de gente tendo burnout de trabalho. Quem sabe tu vai te ligar mais para o campo, quem sabe tu vai começar a trabalhar com um produto que vai te trazer mais para perto da tua família e vai te ajudar a desenvolver uma cadeia aí de produção de alimento que é realmente sustentável. Então, essa história, ele descobriu o projeto Porco Moura, ele deve ter feito bastante pesquisa e para chegar lá, né, no Mason e no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, para descobrir a produção desse porco, como é que esse porco é tratado. Gente, o porco é solto, ele come o que tem ali disponível. Come farinha de pinhão. Ele come pinhão, ele come butiá no verão, né? Então, assim, e claro, eles têm que dar o suplemento quando falta, porque que nem o especialista ele falou, o Charles, que às vezes não é porque está alimentado que ele está nutrido, né? Então, assim, a gente sabe que se a gente for consumir um produto da Duca Charcutaria, a gente está comendo um produto do Porco Moura, obviamente de outras carnes também, que tem essa preocupação, não só com o bem-estar animal, mas preocupação com o que a gente está trazendo nutrientes para a gente, porque o porco está bem alimentado também. Sim, com certeza. E vamos falar do que vem pela frente? Próximos episódios, porque são 6 episódios, gente. Então, a gente exibiu botarga, mel de abelha, farinha de pinhão, Porco Moura, que foi ontem. Aí, na quinta-feira da semana que vem, a gente vai trazer o queijo artesanal serrano. E o último episódio é o café em agrofloresta. Vamos falar do queijo artesanal serrano? Vamos. Então, a história do Zanelato é muito interessante. Eu não vou contar inteira, porque vai vir na semana que vem o episódio, mas ele realmente quis trazer de volta, resgatar esse queijo, né? Porque, assim, é um queijo que, se tu vais no mercado, tu não vai achar esse queijo para vender aqui em Florianópolis. Por quê? Porque ele não é um queijo feito em grande escala, ele não é industrializado, ele é um queijo feito, o nome já diz, queijo artesanal serrano. Ele é feito de forma artesanal, ele tem uma preocupação, ele é manual, ele é um trabalho manual, um trabalho assim que realmente tem que ser feito diariamente, pegar o leitinho das vacas. Então, assim, é um trabalho que realmente mostra como é importante o homem do campo, ele valoriza essa questão do trabalho do agricultor, do produtor artesanal, mas traz para a gente o resgate de uma receita que tem 300 anos de história. Nossa! Então ele falou, Leila, eu sempre dava muita importância para o lado italiano da minha família. Quando eu descobri essa questão, né, comecei a estudar a questão do queijo, eu comecei a trazer as receitas da minha mãe, da minha avó, a receita delas, né, e que é uma receita que já vem de 300 anos. Então, assim,
pensa, Muito legal. tu estás comendo realmente uma comida com história, tu come, ele tem essa preocupação. Então, assim, por isso que eu digo, não basta só comer, né, o produto, o queijo, tem que ir lá visitar, porque, assim, o contato com o produtor, o contato com o Zanelato e com a Jacinta vai te fazer mudar totalmente a forma que tu enxerga a comida. Então, assim, por isso, é também essa questão do turismo gastronômico, né, que eu acho interessante a gente trazer, de visitar. Vamos visitar, vamos lá, vamos Porque conhecer. muitas vezes são produtos que ainda não estão podendo ser comercializados, né? São produtos que estão ali na produção ainda, né? Exatamente, exatamente. Na fazenda, enfim, não ganharam ainda as prateleiras dos supermercados, né? Porque, assim, uma das reclamações dos produtores é a burocracia para conseguir se legalizar, né? E não necessariamente significa que eles estão fazendo as coisas da forma errada, mas algumas vezes tem que construir alguma parte nova dentro da propriedade que ele não tem condição financeira de fazer, né? Então, quando a gente vai até a propriedade, a gente consome lá, a gente acaba comprando, a gente pode fazer isso. Isso a gente acaba ajudando a manter aquele trabalho, aquele produto. Vamos falar do café, porque por incrível que pareça, o nosso tempo está chegando ao fim. Terminamos. O último episódio que a gente vai exibir na outra quinta vai ser do café. Como é que você descobriu esse café? Então, o café é o seguinte, eu tenho uma grande amiga em Corupá, que ela é da associação do pessoal que trabalha com as bananas, lá da Indicação Geográfica a Banana Mais Doce do Brasil, que é a Eliane. E ela começou a me contar as histórias, eu descobri umas pesquisas de café, e daí eu falei, bom, tem em Corupá. Falando com ela falou, Leila, tem que falar com o professor Fernando, ele está fazendo uma pesquisa linda, ele vai ajudar a desenvolver ainda mais a nossa região e todas as outras regiões que têm o café. Então, o que acontece? As pessoas não compravam café antigamente. Eles tinham o pé de café na própria propriedade. E o que sobrava, eles vendiam. Aí o professor Fernando descobriu isso, porque ele ia fazer pesquisa para ajudar com questão de agricultura, desenvolvimento de território e tal. E o professor Fernando descobriu esses pés de café e mandou fazer uma análise. E descobriu que esse café, ele é um café considerado café especial. Olha. Então, o café de Santa Catarina... Tem um tesouro na terra e não sabia. Que não está sendo explorado. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão ajudando esse produtor no manejo do que eles ainda têm na propriedade, né, dos pés que ainda tem, para o café começar a dar mais café, para o café ficar ainda melhor. Para valorizar esse cultivo. Para valorizar e para chegar na gente. Gente, vou provar o café e depois conto para vocês. Conta, mas só sente o cheiro. Café. Márcia, ele tem um cheiro diferente, ele Ai, tem um Deus, aroma. deixa eu ver. Então, assim, ele tem uma característica que ele é mais adocicado. Sente que não é diferente? Esse aí veio lá de Corupá. Eu amo café. Então. Nossa, eu já estou imaginando a fumacinha que vai sair desse café. Não, e a gente vê a torra, né? Vê o cuidado que eles têm. Então, assim, são histórias da gente, histórias nossas. É muita comida com história. Muita. Eu adorei. Escuta, vai ter que ter uma próxima temporada. Bom, a gente espera, né? Já vou começar a pedir. Quero mais um, quero mais, quero mais. Está chegando ao fim nosso encontro. Quero te agradecer. Que delícia de bate-papo. Que importante essa sua preocupação. Que bom. Estou mais feliz ainda, depois de ter ouvido tudo isso que você contou, por estar exibindo no nosso SC no Ar, essa série tão linda, que venham outras temporadas para a gente poder valorizar o nosso produtor aqui de Santa Catarina, os nossos produtos de Santa Catarina. Parabéns. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Márcia. Obrigada. Vamos convidar o pessoal para assistir os próximos dois, né? O convite é seu, pode fazer a festa. A série é sua, convida, a câmera é toda sua. Então vamos lá, na próxima quinta-feira a gente vai estar apresentando aí o programa do Queijo Artesanal Serrano, que é o 5º episódio, e depois, na quinta-feira seguinte, vai ter o Café em Agrofloresta aqui de Santa Catarina. Coisa boa. E claro, eu vou pedir para Jesus, que é o diretor também dessa série linda e que hoje também está dirigindo aqui o nosso Conexão, colocar nessa tela essas imagens lindas dos produtos, dos episódios que já foram ao ar, para dar bastante vontade você que está em casa aí, ó. Olha que imagens lindas, é com essas imagens que eu vou encerrar o nosso Conexão ND dessa sexta-feira, agradecendo a sua companhia, te desejando uma linda noite, um lindo final de semana, Leila, obrigada, foi um prazer enorme ter você aqui. E fazendo o convite de sempre, segunda cedo, 6h30 da manhã, eu e minha equipe esperamos por vocês no SC no Ar. Beijo no coração e até lá, tchau, tchau.